Pronto, na aula de hoje eu vou enfim falar dos números primos, né? Tava devendo essa matéria para vocês. Então, o que são números primos? Números primos são aqueles que você não consegue dividir de jeito nenhum por nenhum outro número. Sabe quando eu tentei dividir o 15, obter os divisores do número 15? Então, eu percebi que 15 dá para dividir por 5, porque 5 vezes 3 dá 15, então também dá para dividir por 3. Então posso dizer que o número 15 não é primo, porque eu posso dividir ele. Os números primos são aqueles que você não consegue dividir. Inclusive, eles são os primeiros números que você usa para obter outros números maiores. Como assim? Bem, primeiro vamos decorar qual é a definição formal de números primos, senão a gente vai ficar endoidando com essas definições, né? E eu prefiro que você decore logo a definição formal. O que é um número primo? O número primo é aquele número que possui apenas dois divisores, que é o 1, porque 1 divide qualquer número, e o próprio número, beleza? Mas primo não é o filho da minha tia? Bem, no português, primo realmente, né, é o filho da sua tia, né, com seu tio. Mas aqui nessa matéria, gente, primo significa o número primeiro. Quando eu falo primo, gente, eu estou falando no sentido de primeiro, de início, de inicial. Aquele número do qual você obtém outros números, que vem do grego, protos. Que em grego aqui eu escrevi em grego, mas estou falando grego agora, vou dar um exemplo aqui para vocês. O número 2, ele é primo, sabe por quê? Porque ele gera todos os outros números pares. Você sabia que ele é o único número primo que é par? Ele é o único número primo que é par. Ainda digo mais, ele é o menor número par. De todos os números pares, ele é o menor número par. Positivo, tá bom? Então, gente, ele é o número primo, porque ele gera todos os outros números que são pares. 43 é primo, gente? Bem, para saber se ele é primo, ele não pode ser divisível. Ele não pode ser divisível por nenhum outro. Bora testar as divisões? Bem, 43 é divisível por 1. Mas 43 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. 43 é divisível por 3? Tente somar os dígitos. 4 mais 3 dá 7. Não é divisível por 3. Se ele não é divisível por 2, ele também não vai ser divisível por nenhum número par. Então, ele não vai ser divisível por 4, por 6, por 8, por 10. Beleza? Vamos testar a divisão por 7. 43 dá para dividir por 7? Vamos ver. Qual é o número da tabuada do 7 mais próximo de 43? Eu acho que é o 6. 6 vezes 7 dá 42. A divisão não é exata. É divisível por 11? Acho que não, gente, porque 3 vezes 11 dá 33, a subtração não é exata. Daria 10. Dá para dividir por 13? Depois do 11 vem o 12, né? 13. Não dá para dividir por 13? Deixa eu pensar. Por 13, acho que 3. 3 vezes 13 dá 39. Não dá, gente. A divisão não é exata. Por 17. Aposto que dá, hein? 2 vezes 17 dá 34. Ih, dá nada. Por 19. 2 vezes 19 dá 38. Dá não, gente. Infelizmente, isso aqui não vai dar certo. Vai dar 5, né? Não dá certo. Gente, vamos fazer o seguinte. Preste atenção. Esse número aqui ele não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, né? Porque é par. Dá para dividir por 9? Se ele não é divisível por 3, ele também não vai ser divisível por 9. Não dá por 10, não dá por 11, não dá por 12, não dá por 13, não dá por 14, não dá por 15, não dá por 16, não dá por 17, acabei de fazer. Não dá por 18, não dá por 19, não dá por 20, não dá por 21. Se você chega próximo da metade dele e não dá para dividir, é porque o próximo divisor é o próprio número. Mas esse número aqui só possui 2 divisores, que essa é a definição de número primo. O número primo é aquele que só possui 2 divisores, que no caso é o 1 e o próprio 43. Logo eu concluo que 43 é primo. Então a resposta é sim, ele é primo. Vamos para o próximo exemplo. O número 1, ele é primo, gente? O 1 eu não consigo dividir por nada, concorda comigo? Ele não é divisível por nenhum outro número que não seja ele mesmo. Mas, se você pensar bem, gente, quais são os divisores do 1? O 1, ele só possui um divisor, que é ele mesmo, que é o próprio 1. Então, não faz sentido eu chamar ele de primo, porque a definição de número primo é aquele que possui 2 divisores. E o número 1 só possui um divisor, que é ele mesmo. Então, ele não bate com essa definição. Outro número que é bizarro de você pensar é o número 0. Porque o número 0, ele dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4. Ele é divisível por todos os números, gente. Você pode fazer 0 dividido por qualquer número.
Ou seja, ele é um número que possui infinitos divisores. Não faz sentido, né? Porque para ser primo tem que ser só 2 divisores. Então, não, eles não são primos. Mas, se um número não é primo, ele é o quê? Memoriza essa definição aqui, ó. Números compostos são aqueles números que nem são 0, nem são 1 e que não são primos. Um número que é diferente de 1, diferente de 0 e que não é primo, a gente vai chamar ele de composto. Mas qual é a lógica de eu saber se o número é composto? Basta você saber se você consegue dividir ele por alguma coisa que não seja as divisões triviais, que é 1 e ele mesmo. Quer ver? O 10, por exemplo, gente, o 10 ele é par, ele é divisível por 2. Então, eu posso automaticamente dizer que ele é composto. Sabe por quê? Porque 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, eu consigo dividir o 10 por 2 e eu consigo dividir o 10 por 5. O 27, ele é composto? Sim, porque 3 vezes 9 dá igual a 27. Se você obtiver um número que é múltiplo de algum outro, ele é composto. Todo múltiplo de alguma coisa é composto, exceto os primos. 57, gente. Ele é um número primo? Ele parece muito, né? Com 17, o 37, que são primos. Pois é, gente. Só que tem um pequeno detalhe. Se você for testar as divisões do 57, ó, 17 é divisível, 57 é divisível por 1. Não é por 2 porque é ímpar, mas ele é divisível por 3, sabia? Ó, faça 5 mais 7. 5 mais 7 dá 12, que tá na tabuada do 3. Deixa eu armar aqui a conta pra você ver. 57 dividido por 3, ó. 1 vezes 3 dá 3, sobram 2, desce o 7. 27 é 9. 9 vezes 3 dá 27. Essa divisão aqui é exata, gente. Então, ele é divisível por 3 sim, e eu já concluo que ele também é divisível por 19. Não é por 4, não é por 5, não é por 6, não é por 7. Deixa eu testar, 57 por 7. Acho que não, hein? 7 vezes 7, 7 vezes 7, 7 vezes 8. 7 vezes 8 dá 56. Não é. Não é por 7, não é por 8, não é por 9, não é por 10... Não é por 11, não é por 12, por 13, por 14, por 15. Só vai ser por 19 e por ele mesmo, gente, infelizmente. Então, esse número aqui, ele não é primo porque ele tem 4 divisores. E para ser primo tinha que ser 2. Agora, eu quero que você memorize o seguinte. Os números 1 e o número 0, eles não são primos nem compostos. O número 0 e 1, eles são especiais porque eles nem são primos, nem são compostos. E isso você tem que decorar. Mas, afinal de contas, quais são os números primos? Para responder essa pergunta, gente, eu vou mostrar para vocês um videozinho mostrando quais são os números primos através do crivo de Eratóstenes. Esse Eratóstenes aqui, ele era um grego, um matemático grego da Alexandria, desde antes de Cristo, um tempo bem antigo, e eles eram muito inteligentes, eles adoravam muito trabalhar com números, números primos, números compostos, tá bom? Vou rodar o videozinho aqui para vocês agora. Pronto, vamos listar todos os números de 1 até 120, no caso o 2, né? Marcando aqui o 2 de vermelho, todos os números múltiplos de 2 também vamos marcar de vermelho. Marco o 3 de verde. Vamos agora marcar todos os números que são múltiplos de 3 também de verde. O 5, os múltiplos de 5, olha só, de azul. Os múltiplos de 7 de laranja, né, amarelinho. Agora os rosa, olha os números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, 47, o 53, 59. Nossa, todos esses números aí, gente, pintados de rosa, são primos. Muito massa, né? Pronto, agora eu vou falar para vocês o que são números primos entre si. Essa definição aqui é um pouco estranha, eu acho muito bom você prestar bastante atenção para você entender. O que são números primos entre si? São números que não são múltiplos comuns de um mesmo número, ou seja, você não consegue obter os múltiplos, quando você lista os múltiplos de um número, você não consegue obter eles dois na mesma lista, na mesma sequência de múltiplos. Quer ver? Olhe para o 12 e olhe para o 15. Você concorda que eles são múltiplos do 3? 12, por acaso, é 3 vezes 4. 15, por acaso, é 3 vezes 5. Então, você concorda comigo que eles são múltiplos de 3? E se eles têm o mesmo múltiplo, se eles são múltiplos de uma mesma coisa, eles não são primos entre si. Isso aqui está correto. Quando eu digo que eles não são primos entre si. Por quê que eles não são primos entre si? Porque eles são múltiplos do 3. Ambos são múltiplos de 3. Mas, eu sei que eles não são primos, mas ser primo tem alguma coisa a ver com ser primo entre si? Bora analisar?
o 10 e o 21, eles não são primos, eles são compostos. Mas se você olhar bem para o 10, você concorda comigo que é 2 vezes 5? E o 21 é 3 vezes 7? Olhe para os múltiplos, olhe para a lista de múltiplos. Ó. Se você olhar bem para os fatores que geram esse número, 10, os fatores que geram 10 é o 2 e o 5. E os fatores que geram 21 é o 3 e o 7. Já que não são os mesmos fatores, eles não são múltiplos de uma mesma coisa, de um mesmo número. Logo, eu concluo que eles são primos entre si. Ok? Então, você repara que para ser primo entre si, não é obrigatório os números serem primos, não. Eu posso obter números compostos, que são compostos, mas são primos entre si, comparando eles dois. Ok? Agora, vamos olhar agora para o 13 e para o 17. Quando eu digo que o 13 e o 17 são primos entre si, eu estou mais correto, sabe por quê? Porque o 13 e o 17, eles são primos. Se os números eles já são primos, eles vão ser primos entre si. Porque não faz sentido, que os seus números eles já são primos, não faz sentido você analisar, né, os componentes, né, as formas decompostas dele, os fatores que geram esse número, porque não existem fatores que geram esses números, já que eles são primos. Agora, se os números são compostos, gente, eu posso sim obter fatores que geram esses números. Ainda digo mais, fatores primos. A gente chama isso de decomposição, tá bom? Só vale para números compostos. Por exemplo, o 35. O 35, você sabe que ele é divisível por 5. Mas qual é o número quais são os números, quais são os fatores primos que geram 35? Bem, 35 é 5 vezes 7. 5 é primo, 7 é primo. 5 vezes 7 dá 35. Agora o 16. Qual é a multiplicação que dá 16? 2 vezes 8. 2 vezes 8 realmente dá 16, só que tem um problema. 8 não é primo. 2 é primo, mas o 8 não é primo. Eu posso escrever o 8 como sendo uma multiplicação de números primos. Sabe quanto? 2 vezes 4. 2 vezes 2 vezes 4. O 8 eu posso escrever como 2 vezes 4. Né? Só que 4 ainda não é primo. Eu tenho que transformar esse 4 em uma multiplicação de dois números primos. Então, como é que eu faço? Eu repito esse primeiro 2, esse segundo 2, esse 4 eu escrevo como sendo 2 vezes 2. Pronto, eu obtive aqui a multiplicação de 4 números primos. O 2, o 2, o 2 e o 2 de novo. Já que é o mesmo número 2, eu vou escrever na forma de potência. 2 expoente 4. O 2 4 vezes. Pronto, fazendo isso você consegue obter uma multiplicação de números primos que gera qualquer número composto que você quiser. Quer ver? Olhe para o 45. 45, você lembra que é 5 vezes 9, né? Na tabuada do 5, 5 vezes 9 dá 45. E 5 é primo, porém 9 não é primo. Mas 9 não é 3 vezes 3. Eu posso escrever 45 como 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 vezes 3 dá igual a 45. E 5 é primo, 3 é primo e 3 é primo. Esse aqui eu posso escrever assim, ó. 5 vezes 3 elevado a 2. O 3 duas vezes. Pronto, eu escrevi na forma decomposta. Isso aqui que eu mostrei para vocês se chama decomposição desse meu número. Decomposição em fatores primos. E o 39, gente? 39 é 3 vezes 13. 3 é primo, 13 é primo. Você obteve a fatoração. Mas, gente, quando você obtém os fatores do número, você obtém a fatoração. Mas e se eu te dar um número muito grande? Por exemplo, 120. 120 para você... para você decompor esse 120, gente, vai ser bem difícil, sabia? Porque 120 é um número muito grande. Deixa eu subir aqui a tela. Para você fatorar esse número, a gente precisa ter um algoritmo, já que o número é muito grande. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês esse algoritmo, tá bom? A gente vai ficar com isso aqui, né? Vamos fazer uma pequena revisão. Número primo é aquele que você não consegue dividir, porque possui apenas os divisores triviais, que é o 1 e ele mesmo. Ou seja, o número primo é aquele que só possui dois divisores. Número composto é aquele que não é primo, e que também não é o 1 e não é o 0. Por que, gente? Porque o número 1 e o número 0 eles nem são primos, nem são compostos. Uma pequena observação sobre os números compostos. Os números compostos você consegue decompor, escrever uma multiplicação de números primos que gera o seu número composto. Isso aqui é muito legal. Pronto, a gente vai ficar com isso aqui. Na próxima aula a gente fala sobre fatoração, tá bom? Então vamos ficar com isso. Tchau, tchau, até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau.